E aí pessoal, aqui é o Elias, professor de vocês. Hoje a gente está aqui para falar de filosofia, né? Então a ideia é a gente concluir a nossa discussão que a gente vem trazendo aí nas últimas aulas, né? Que é sobre a nossa relação, nós seres humanos, e a informação, né? A filosofia e a informação, como a gente vive, né? Como a gente lida com esse novo modo de ser que a gente tem desenvolvido, né, na nossa sociedade contemporânea. Então, a ideia, né, a gente já veio trazendo aí uma série de discussões sobre a relação do ser humano e a informação, né, como nós seres humanos nos relacionamos com as informações, isso desde a antiguidade até os dias de hoje. Também falamos sobre a questão da cultura, né, como a cultura ela tá ligada a esse fluxo de informação, né, a essa troca constante de informação, seja entre nós em sociedade, seja entre nós e o mundo, né? Então hoje a gente, para concluir, né, então a ideia é fazer uma conclusão, né, de certa forma até mais rápida, para a gente concluir essa discussão a gente vai falar sobre a questão do ritmo, né, incessante no qual nós vivemos e como a gente deve pensar o nosso futuro, né, dentro dessa lógica de uma velocidade cada vez maior e um volume cada vez maior de informação chegando para a gente a todo momento, tá? Então, pessoal, é muito importante vocês fazerem a leitura lá da sessão Nosso Cotidiano, já falei, né? Façam anotações. Aqui na aula eu geralmente trago algumas informações que não estão lá no livro, então vale a pena, né, fazer aquela anotação para vocês terem esse registro também, porque vai auxiliar, né, na resolução do TD, vai ajudar também na compreensão e na resolução de outras questões. Então, vale a pena, tá? Então, vamos lá para a nossa aula para a gente começar. Pessoal, então veja, né, a primeira coisa que é importante a gente entender é que a gente não tem muito para onde correr, né? O fato é que nós estamos cercados, né, por esse mundo e, e a gente precisa pensar sobre as nossas ações, tanto no mundo físico como no mundo virtual e principalmente no mundo virtual, por conta de que cada vez mais nós estamos, né? Esse mundo virtual ele tem crescido e tomado, vamos dizer assim, um grande espaço na vida, né, das pessoas, né? Existem pessoas aí que praticamente vivem virtualmente, né? Quase você não tem ali uma vida efetiva, né? Muitas pessoas dedicam-se de tal forma que passam a viver quase que virtualmente. Então é muito importante a gente refletir sobre essas questões, porque, como eu falei, a gente não tem muito para onde correr, né? Nós estamos inseridos dentro dessa sociedade e se a gente não reflete sobre isso, a gente tem mais problemas ainda, né? Então a primeira coisa que é importante a gente entender é que a nossa realidade ela é uma realidade marcada, né, por essa troca de informações. E é incessante, pessoal. A todo momento nós estamos mandando mensagem, nós estamos recebendo mensagem, nós estamos vendo propaganda a todo momento, nós estamos lendo algo, ouvindo algo, assistindo algo. E tudo isso principalmente, hoje, né, principalmente por meio da internet, né? A internet tem garantido esse acesso e essa troca incessante de informações. A gente conversa, a gente recebe notícias, a gente grava ali um vídeo de uma coisa que a gente viu e coloca lá, e depois também assiste de outras pessoas que fizeram isso, e por aí vai. Nesse exato momento, o que a gente está fazendo aqui agora, nesse exato momento, é trocando informações, né? E principalmente utilizando um meio digital. Então, você está aí assistindo, né? E o vídeo está no YouTube, né? Então, quer dizer, aqui novamente a nossa vida ela está permeada por esse aspecto, né? E agora na situação, né, da pandemia e do isolamento social, isso se deu de forma ainda mais efetiva, né? Daí a importância de a gente refletir sobre as nossas ações, sobre como nós agimos e lidamos com esse mundo virtual, né? Por quê? Porque, pessoal, o mundo virtual ele é um instrumento, né? A internet, o telefone, o computador, enfim, os meios de comunicação facilitados, eles são instrumentos, né, que nós utilizamos que, em tese, né, deveriam facilitar
a nossa vida, né, que servem como ferramentas para que a gente exerça uma série de atividades, funções e, enfim, né, troque informações de uma forma que a gente não poderia fazer anteriormente, né? Então, nunca na história da humanidade nós produzimos tanta informação e trocamos tanta informação como nos dias atuais, né? Então, por isso que é muito importante a gente refletir sobre isso. Por quê? Porque sendo a internet, o computador, o celular, um instrumento, né? A gente precisa ter essa consciência da sua aplicação, da sua utilidade. Senão, né? Senão a gente vira, em vez de a gente se utilizar da coisa como instrumento, aí a gente inverte o papel, né? Quem acaba se tornando um instrumento da coisa somos nós. E isso é um problema grave, né? A gente precisa ter consciência daquilo que a gente faz, daquilo que a gente utiliza, né? Então, como eu acabei de falar, então, em vez, né, esses meios de comunicação, essas redes sociais, elas seriam um instrumento que seria, né, que deveria ser utilizados por nós, né? Na verdade, passa a nos tornar um instrumento, né? E a gente passa a alimentar essa engrenagem, né, esse processo de forma totalmente alheia, né, totalmente cega, né, cegamente. Então, tem pessoas que dependem de tal forma que praticamente não vivem, né, sem aquela coisa. Então é aqui que a gente precisa parar e refletir, né? Até que ponto a internet ou os meios de informação e comunicação eles estão sendo utilizados como instrumento, né? E até que ponto eu é que estou me instrumentalizando ali naquela situação. Então, quer dizer, é muito importante refletir sobre o uso dessas redes, desse fluxo de informação, porque fazem parte, né, de toda vamos dizer assim, um modo de vida, que é o nosso modo de vida, e que se a gente não reflete, a gente acaba ficando, de certa forma, refém desse modo de vida aí, muitas vezes, né, criando essa dependência de tal forma que, como eu disse, tem gente que não consegue viver sem a internet, né? Então é a situação mesmo, né? A dependência, né? Cria-se ali quase que uma dependência. A gente vai já ver uma pesquisa aqui para vocês terem uma ideia, e muita gente gasta uma boa parte do tempo de vida navegando, né, na internet, principalmente nas redes sociais, e não que esse seja o problema em si, né? Apesar de que existem tantas coisas para se fazer, para se aprender, né, para se viver, mas a forma como muitas pessoas acabam que praticando, né, se entregando completamente a esse tipo de atividade, faz com que essas pessoas muitas vezes percam totalmente, se distanciem muito da realidade social, da vida social de fato, né? Então é muito importante repensar essa nossa dependência, né? É muito comum eu passar um trabalho e muitos alunos já chegaram para mim dizendo que não dava para fazer porque não tinha internet. E aí a reflexão básica que eu gosto sempre de fazer é assim: 30 anos atrás não existia internet, pelo menos não para todo mundo, né? E aí, como é que as coisas ficavam? Há 200 anos atrás não existia internet, e aí por causa disso as pessoas não aprendiam, não buscavam informação, não estudavam, é isso? Né? Então a gente tem que pensar isso, até que ponto nós somos dependentes de fato dessas coisas, né? Até que ponto nós realmente dependemos disso. É claro que a utilidade ela é perfeita, né? Assim, você não precisa muito esforço para encontrar quase qualquer coisa na internet, mas é muito importante refletir até que ponto a dependência ela é 100%, né? Então, até que ponto eu deixo de fazer uma coisa porque não tem na internet ou porque não está na internet, né? Então, quer dizer, preciso pensar isso. Então, aqui, muitas pessoas se tornaram dependentes da rede, né? Navegando muitas horas por dia,
conversando virtualmente, admirando ofertas tentadoras, prendendo-se cada vez mais na rede virtual. Tais pessoas tornam-se compulsivas e têm a sua vida profundamente prejudicada, física, psíquica e socialmente. Por quê? Gente, é tanta informação, é tanta coisa acontecendo ao mesmo tempo, que a internet ela tem uma série de mecanismos que ajudam, né, que na verdade, principalmente as redes sociais, né, que colaboram, contribuem para que cada vez mais nós passemos mais tempos nessas redes, né? Então, existem políticas que é assim, sei lá, o Facebook, ele tem lá as políticas dele que ele vai me sugerir mercadorias, né, produtos, postagens de páginas de pessoas que estão relacionadas ao meu gosto, né, ao meu gosto, sei lá, eu gosto de história, eu gosto de música, então lá no meu Facebook é provável que mais coisas relacionadas à música, à história apareçam justamente para que eu possa ficar ali mais tempo, né, para que eu possa ver, para que eu possa consumir, né? É muito comum quando você está navegando, né, pela internet, pelo Google, essas coisas, ficar aparecendo os anúncios, né? E esses anúncios geralmente eles partem dos gostos daquelas pessoas que acessam, né? Então assim, se eu colocar, eu gosto de música, né? Então quando eu coloco lá guitarra no Google para pesquisar, sei lá, no Mercado Livre, enfim, em outros sites de venda ou algo do tipo, eu abro outro site qualquer e aí vai ter lá um anúncio daqueles produtos que eu acabei de pesquisar. Por quê? Porque justamente, né, a intenção é essa, te oferecer esse mundo de coisas. E, como eu falei, né, tem pessoas que acabam não entendendo, né, não tendo consciência dessas coisas e se tornam ali quase que uma refém disso tudo. Então você olha aquele negócio, aquele produto, e aí já abre porta para outro produto, e aí você vai lá para ver aquele outro produto. Muitas pessoas acabam de fato comprando e saem comprando um atrás do outro. Outras pessoas não vivem sem estar ali olhando o Facebook, sem estar olhando o Instagram, essas coisas, né? Então quer dizer, constrói-se aí, né, toda uma dependência, né? E isso, pessoal, atinge, como eu falei, a vida pessoal, né, a vida social, o próprio desenvolvimento psíquico, né? A nossa sociedade é uma sociedade que tem um índice altíssimo, né, de depressão, né? E alguns estudos mais recentes têm feito essa ligação entre as redes sociais, né, e essa dependência que se criou das redes sociais a essas doenças que estão se tornando cada vez mais comuns, né, porque há um aumento, né, significativo, né, na depressão, na ansiedade, né, são algumas das doenças que podem se desenvolver em decorrência desse tipo de dependência dessas redes, né, a forma como elas são projetadas para ser. Então, é uma coisa que é muito importante a gente refletir. Só que aqui a gente tem um fator, né, muito complicado, que é a velocidade da informação. E aqui é um fator que vai contra, na verdade, essa reflexão. Porque é tanta informação, né, a informação ela ocorre de forma tão rápida e tão constante, que a intenção primeira é muitas vezes não dar tempo de refletir, né? Como a informação ocorre numa velocidade muito rápida, muitas vezes a gente acaba não tendo tempo de refletir sobre aquelas informações que nos chegam, né? E isso é fundamental que a gente faça, né? É muito importante que a gente reflita sobre tudo aquilo, toda aquela informação que chega até nós, né? Justamente para que a gente não seja ludibriado, para que não seja enganado, para que a gente não acredite em coisa falsa e essas coisas. E a internet ela tende a tentar acelerar esse processo, né? Não é à toa que cada vez mais as empresas e, enfim, né, as páginas tentam reduzir ao máximo uma informação numa frase, num meme, num desenho, em algo desse tipo. Por quê? Porque se for um texto mais longo, poucas pessoas vão ler, né? Então, quer dizer, é justamente por conta essa aceleração contínua que vai, claro, né, se opor à reflexão, porque reflexão leva tempo. Reflexão requer parar, pensar, né? E imaginar e repensar e discutir. Isso é refletir.
e muitas vezes a internet ela é muito rápida de forma que não dá tempo de fazer isso, né? Então, aqui a gente tem um problema grave. Então, a velocidade contra a reflexão. E, ao mesmo tempo, a gente tem outro fator que agrava e que dificulta isso tudo, que é a superficialidade e a profundidade. Geralmente, né, na internet, as coisas muitas vezes são muito superficiais, né? Muitas vezes as pessoas seguiam por manchetes de jornais, títulos de textos, mas muitas vezes não se dão o trabalho de investigar de forma profunda aquela informação, fazer a leitura daquele determinado texto. Às vezes muitas pessoas acham que sabem tudo sobre um texto porque viu o título, ou acham que leram a matéria daquele determinado jornal, ou sei lá, revista, simplesmente por ver a manchete ali, né? Então, isso é um problema, porque, na verdade, é muito importante que a gente busque entender as coisas de forma profunda, né? É, e, e aqui a gente vai ter essa dificuldade, essas duas dificuldades, né? Então, a velocidade, ela favorece a superficialidade, já que é uma coisa muito rápida, ver só por cima, né? Só aquilo que é colocado, assim, de forma bem simples, bem superficial, sem nenhuma reflexão muito aprofundada. Já a reflexão busca um aprofundamento sobre aquelas informações. No entanto, a reflexão exige tempo, exige parar e pensar, parar e refletir, né? Discutir. E dentro dessa lógica, né, fica bem difícil. Então, são duas questões muito antagônicas. A velocidade da reflexão e a superficialidade e a profundidade dessas informações que são veiculadas nas redes sociais. Aqui, ó, a pesquisa que eu falei para vocês, né, feita aí pelo Hootsuite, né, que é uma pesquisa sobre a utilização da internet no mundo, aqui no caso, no Brasil. Então, tempo gasto com mídias, né, média diária do tempo gasto consumindo e interagindo com mídia. Ó, aí aqui a gente tem, ó, o primeiro caso aqui. Média diária de tempo gasto na internet em qualquer dispositivo, quer dizer, celular, tablet, computador, enfim, né? Qualquer dispositivo. Olha só a média diária. 9 horas e 29 minutos. Ou seja, né? Um dia inteiro, literalmente, né? Ou quase um dia inteiro, né? Já que a gente passa uma boa parte do dia, a maior parte do dia, né? A gente tá ocupado, né? Por aí vai, mas se a gente pensar, né, que uma jornada de trabalho média, né, assim, obrigatória no Brasil é 8 horas, né? Ou seja, muita gente passa muito mais tempo aí dentro aí, né, na internet do que efetivamente fazendo outras coisas. Olha só, média de tempo gasto em redes sociais em qualquer dispositivo, cerca de 3 horas e 34 minutos. Veja só que isso é uma média, tá, pessoal? A média é o quê? Tem pessoas que vão passar mais tempo, tem pessoas que vão passar menos tempo, né? E aí você vai fazendo ali a média. Então, a média, assim, por cima, é de 3 horas. Então, em média, as pessoas gastam 3 horas e 30 minutos, mais ou menos aí, só em redes sociais. Só que a coisa não acaba aí, né? Olha só, média diária de tempo gasto com TV, né? Caso a TV aberta, streaming e on demand, né? 3 horas e 26 minutos, certo? E aqui no caso, ó, média de tempo gasto com streaming de música, né? Pessoal que gosta de ouvir música, 1 hora e 19 minutos. Então, quer dizer, é um tempo realmente extensivo, né? Você imaginar que a maior parte, né, do tempo no dia é gasto de forma, vamos dizer assim, bastante virtual, né? Seja assistindo, seja nas redes sociais, ou muitas vezes pesquisando, né? Porque quando a gente fala de uso de internet de maneira geral, é pesquisando, enfim, né? Fazendo outras coisas que não as redes sociais ou assistir de fato. Então, quer dizer, sem dúvida, a internet ela é um aspecto fundamental da nossa sociedade, né? Sem dúvida. Mas é aí que a gente precisa repensar essas nossas ações. E aí a gente entra numa discussão muito fundamental, né? Quando a gente pensa numa sociedade marcada pelas redes sociais, né? pela vida virtual, a gente entra num debate muito importante, que é a ideia de liberdade e responsabilidade. A internet ela criou, né, para algumas pessoas
uma falsa noção de que há uma liberdade de expressão ausente da responsabilidade. Então, assim, parece que para algumas pessoas na internet pode tudo, e é aí que a gente precisa repensar isso, né? Então, primeiro, né, o cyberespaço, né, que é justamente esse conjunto das redes sociais, internet e tudo mais, tem se tornado cada vez mais presente na nossa vida e sociedade, e ela é consequência, claro, direta, né, do nosso avanço técnico-científico. Afinal de contas, hoje, cada vez mais nós estamos cercados pela internet e nós, né, graças principalmente à criação dos aparelhos móveis, né, então assim, o celular, né, o smartphone, né, a capacidade de acessar qualquer coisa ali com um dedo, né, meu dedo eu consigo ter um mundo ao meu alcance, torna, claro, a internet um elemento central nessa sociedade. Só que, né, é fundamental a gente entender que, justamente por essa internet ter se tornado um elemento fundamental na nossa sociedade, é preciso aprender a navegar, né, esse mundo de coisas aí, né, que é esse fluxo intenso de informações pela internet. A gente precisa aprender a pesquisar, né, na internet, porque é preciso saber separar o que é conhecimento confiável e o que não é. É preciso discernir sobre as informações individuais e coletivas. É preciso selecionar as informações que merecem a nossa atenção e dispensar aquelas que são inúteis ou supérfluas, que não têm utilidade para a gente. É preciso pensar sobre a utilização dos novos aparelhos que são comercializados. É preciso ponderar, né, sobre os aspectos positivos e negativos presentes nas redes sociais. É preciso controlar o tempo que a gente dedica a essa vida virtual. Porque quando a gente não faz isso, pessoal, é como eu falei, é lá no começo, a gente acaba virando refém de tudo isso, né, de todo esse processo, né, intenso de informações e redes sociais e tudo mais. É preciso a gente ter esse controle, né? É preciso a gente saber discernir, né? Saber pesquisar, porque muitas vezes a gente pesquisa e pega a primeira coisa que a gente vê, né? Eu costumo até brincar, né? Muita gente acaba não passa da primeira página do Google, né? E é preciso passar sim, né? Se a gente quer pensar e quer construir uma sociedade mais consciente, né? Com a reflexão mais profunda, é preciso a gente buscar de forma mais complexa. Então, é preciso saber pesquisar, né? Saber separar o que é verdadeiro, o que é falso. Na internet, como eu falei, essa ideia de liberdade anônima, de uma liberdade sem responsabilidade, faz com que muita gente saia colocando um monte de coisa, um monte de besteira, um monte de coisa falsa, notícia falsa, informação falsa, sei lá, né? Conhecimentos falsos. Então, é preciso saber refletir, saber investigar, buscar as fontes. Eu já falei sobre isso lá no vídeo passado, né? De a gente saber como lidar com isso, buscar essas fontes, porque se a gente não souber fazer isso, quem fará por nós? Segunda coisa, é fundamental que a gente saiba limitar, né? A gente saiba controlar o tempo que a gente dedica a essa vida virtual. Afinal de contas, a vida ela é muito mais do que a virtual, né? Então, me dedicar exclusivamente à vida virtual e esquecer completamente da minha vida social, da minha vida física, atinge profundamente o meu desenvolvimento enquanto pessoa. Então eu preciso saber controlar. Se eu dedico 1 hora ou 2 horas, ou menos, ou mais, eu preciso saber até que ponto aquilo afeta ou não a mim enquanto ser, né, o meu desenvolvimento enquanto ser humano, certo? Ou seja, resumindo de maneira geral, é preciso a gente pensar e agir de forma crítica, saber, né, ter consciência daquilo que estamos fazendo, daquilo que estamos falando, daquilo que estamos pensando, porque só assim a gente consegue, né, vamos dizer assim, produzir uma sociedade mais responsável, e também, claro, mais livre, né? Então, a internet, como eu falei, ela tem uma importância gigantesca para uma sociedade, mas é preciso tomar muitos cuidados, porque ela tem pontos positivos, pontos negativos, né? Como eu falei, você tem positivo, a gente pode citar
a velocidade, né, a quantidade de informações, o acesso à informação, a facilidade, a mobilidade, enfim, a liberdade de expressão, de poder falar, de poder, né, se expressar, a comunicação, né, o encurtamento das distâncias, tudo isso são pontos positivos que a internet ela possibilitou, mas existem pontos negativos, né? As notícias falsas, a, a, as doenças, né, psicológicas que se desenvolvem em decorrência disso, muitas pessoas que se tornam dependentes, a dependência que ela causa, o consumismo que ela acaba aqui fomentando, né, alimentando. Então, tudo isso faz parte dessa balança, né? Essa balança aí tem dois lados. Então, é mais do que preciso a gente refletir, porque a tendência é a gente estar cada vez mais inserido nesse universo virtual aí que a internet possibilitou, tá certo? Então, pessoal, dessa forma a gente conclui, né, a nossa discussão sobre a, a, a informação e a filosofia de maneira geral. E aí é muito importante que, se tiver ficado alguma dúvida, vocês me enviem lá no Google Class para que eu possa responder, para que a gente possa ir conversando até esses conteúdos ficarem bem esclarecidos, tá bom? Então, muito obrigado por assistir e até a próxima.